Vamos lá, todo mundo aprendendo, né? Nessa, com essas novidades tecnológicas. Vamos lá, então. Pessoal, voltando então à nossa conversa sobre contrato de locação, nós terminamos de analisar o conceito de contrato de locação e os seus desdobramentos, né? Dissecando mesmo o seu conceito parte por parte, para que a gente consiga compreender de maneira bastante completa o que significa, né, a ideia do contrato de locação. Depois disso, nós vamos dar uma conversada sobre a legislação que se aplica ao contrato de locação, especificamente no que diz respeito à locação de coisas, né? Nós temos, além do Código Civil, duas outras legislações importantes. Na verdade, podemos pensar em até três, mas duas mais relevantes, né? Certamente tem outras, mas principal fonte para se pesquisar contrato de locação é a Lei 8.245 de 91, né? A Lei 8.245 de 91. E ela é uma lei criada em 91 justamente para tratar, regulamentar a locação de bens móveis e também de bens móveis e imóveis, né? Então nós temos aqui locação de imóveis. Quando a gente pensa em lei 8.245, ela fala exclusivamente sobre locação de imóvel. E imóvel no âmbito urbano, locação de imóvel no âmbito urbano para uso residencial ou para uso comercial. Esse é o objetivo de regulamentação da Lei 8.245. Locação de imóvel urbano, sempre urbano, para fins residenciais ou comerciais. Quando a gente pensa em imóvel rural, existe uma outra legislação, né, que é a Lei 4.504, né? Lei 4.504 de 1964. E essa lei a gente chama de Estatuto da Terra. O Estatuto da Terra trabalha com a locação de imóveis rurais. Então, nós precisamos fazer essa diferenciação. A lei de inquilinato, né, que é a Lei 8.245, ela trata especificamente de imóvel urbano, comercial ou residencial. Agora, se eu quero tratar de imóvel rural, eu preciso ir para o Estatuto da Terra. Então, preciso compreender essa situação. Não dá para eu querer aplicar todas as peculiaridades da Lei 8.245 para uma locação rural. Tá? Então, aqui nós temos uma circunstância importante. Tá? E aí, vamos então... Depois eu quero destacar com vocês alguns pontos que são importantes, né? No Estatuto da Terra, que é a Lei 4.504, né? A circunstância da locação do imóvel rural, que é o que a gente vai chamar de arrendamento, né? Arrendamento é o nome que se dá para a locação rural, ela é prevista de maneira mais específica a partir do artigo 92. Então, nós temos lá que do artigo 92 e seguintes, né? Ele trabalha sobre o uso e posse temporária da terra. Então, aqui nós temos uma previsão específica, né, daquilo que a gente chama de locação. Então, artigo 92 e seguintes da Lei 4.504, né? E aqui nós temos também a previsão da periodicidade, que pode ser um pouco mais espaçada, alguns detalhes que são aplicáveis à circunstância do arrendamento rural mesmo, né? Dessa tipologia de contrato. E quando a gente pensa em Lei 8.245, né, que é a lei de locação, ou o que alguns vão chamar de lei de inquilinato, enfim, que é a lei que regulamenta a locação de imóvel urbano, nós temos previsão de locação do início ao fim, porque o artigo 1º da lei de locação já fala, a locação de imóvel urbano regula-se pelo disposto nessa lei. Ele começa a delimitar de que maneira a locação vai acontecer. Então, nós temos sublocação prevista na 8.245, a sublocação ela aparece no artigo 14. Nós temos regulamentação de aluguel lá no artigo 17, né? Quando ele fala que é livre a convenção de aluguel, estipula-se o valor que quiser, e aqui é um ponto importante. A fixação do aluguel é livre, a sua alteração não é livre. Então, nós temos que ter um cuidado, né? Vamos entender isso. É livre no sentido de poder ser fixado no contrato qualquer coisa. Mas se eu coloco lá no contrato um valor de aluguel, de um ano para o outro, eu não posso querer dobrar o valor desse aluguel.
A gente tem que tomar um cuidado com isso. Lembra daquela regra da excessiva onerosidade. Então, existem algumas situações, né? Quer dizer que quando um contrato de locação for firmado, não se pode alterar cláusula contratual? Sim, pode. Qualquer cláusula contratual ela pode ser alterada, desde que em comum acordo entre as partes, né? Então, nós temos que tomar aí alguns cuidados quando nós pensamos da maneira como se fixa o aluguel. Então, normalmente se vincula o aluguel a algum índice, né? E aí existe uma postura muito comum, né? Que se nós quiséssemos de fato cobrar e exigir, isso seria possível. Normalmente, os aluguéis estão atrelados ao IGPM, que é um índice de atualização. Do ano passado para esse ano, o IGPM foi negativo. Então, em tese, o aluguel deveria ter reduzido. E não reduziu, se manteve o mesmo. Normalmente, a maioria das imobiliárias mantiveram o mesmo aluguel. Se o IGPM tivesse aumentado, tivesse sido positivo, não tenha dúvida que eles teriam aumentado o aluguel. Mas reduzir não costuma ser uma prática muito comum. Mas isso poderia ser exigido, porque se o valor da parcela locatícia ela é atrelada a um índice e esse índice foi negativo, isso naturalmente pode gerar uma redução. E isso, inclusive, pode ser objeto de briga, de disputa, ainda que no âmbito judicial, não tem problema. Mas são atenções, né, que nós precisamos tomar no que diz respeito ao exercício do nosso direito, né? Alguns cuidados de nomenclatura, né? É comum utilizar-se o termo inquilino também para a figura do locatário, aquele que aluga o imóvel, bem como também é comum utilizar a nomenclatura de arrendatário para aquele que para aquele que paga para utilizar a propriedade rural, né? Então são nomenclaturas bastante específicas para esta modalidade, né? Para esse tipo de modalidade contratual. Voltando ainda na Lei 8.245, nós temos também algumas previsões ali que são importantes, como os deveres do locador e do locatário. Existem obrigações que são colocadas sobre o locador e também sobre o locatário. O artigo 22 da Lei de Locação, né, fala sobre as obrigações do locador. Então, 22, obrigações do locador. E as obrigações do locatário? Está no 23. Então, essa lei, ela é muito bem formada, sabe? Ela é muito bem produzida e ela tem uma importância muito grande para se regulamentar um contrato tão importante, né, como é o contrato de locação. E aí, o Código Civil fala também das obrigações do locador e do locatário? Fala, né? Se eu vou lá no Código Civil, o artigo 569 vai falar sobre as obrigações do locatário. O 566 fala sobre as obrigações do locador. Poxa, mas então o que eu sigo? Eu tenho obrigações do locador no Código Civil e na Lei 8.245. E eu tenho obrigação do locatário no Código Civil e na Lei 8.245. Estaríamos diante de uma antinomia, né? Lembra quando a gente conversou sobre isso, conflito aparente de normas, né? Seria um caso de antinomia? A princípio, não. Por quê? Porque essas normas, apesar de estarem em diplomas legais distintos, elas não são contraditórias. Inclusive, nós temos obrigações repetidas previstas tanto no Código Civil quanto na lei específica, né? Então, nós não temos contradição na previsão. Então, nós não estamos diante de um conflito de normas. Em resumo, aplicamos os dois. Em relação às obrigações do arrendatário, né, da pessoa que coloca o seu bem sob arrendamento e aquele que arrenda, né? As obrigações também estão previstas no Estatuto da Terra. Eu aplico o Código Civil? Também. Também se aplica para as diretrizes do Código Civil. Por quê? Porque nós temos no Código Civil uma diretriz ou um parâmetro geral, que é aplicado para qualquer locação de coisa, para qualquer locação de bens. E dentro desse conceito de bens infungíveis estão imóveis urbanos e imóveis rurais. E a locação de bem móvel, como por exemplo de um veículo. A gente tem situações hoje que tem sido cada vez mais comum, né? O aluguel de veículos, quando você vai para uma cidade, é uma viagem rápida, você passa lá na Hertz, Localiza, enfim, todas essas locadoras de carro e aluga um carro para utilizar.
A locação de veículos ela é delimitada pelo Código Civil e também pela previsão do contrato que você assina, né? Nós não temos uma lei específica para tratar da locação de veículos. Então, algumas situações que nós temos, né, sobre isso. Existe uma discussão muito grande, não sei se vocês já perceberam isso, inclusive, algumas cidades produziram uma proibição disso, mas existe uma prática no mercado que é relativamente comum, onde se alugam cães de guarda. Então, é, algumas empresas pagam mensalmente uma outra empresa de segurança para que essa empresa de segurança todo dia vá até a empresa, leve cães de guarda, deixe lá a noite toda e depois vá buscar. Então, esse serviço ele existe. É, é uma forma de locação, né? Uma locação de semoventes, né? De animais, mas também não temos uma legislação específica sobre isso, e isso é uma situação bastante controvertida mesmo, né? Nós estamos em um momento em que os animais estão sendo vistos por uma outra ótica, né? Então, temos essa situação, né? Mas, enfim, precisamos saber que pelo menos isso acontece, né? É, como que se interpreta este contrato, né? O contrato de locação, seja ele de arrendamento rural, seja ele de locação urbana, né? De imóvel ou imóvel, enfim, e aí que não se tem relevância, ele é sempre interpretado à luz da legislação, certamente, à luz também do Código Civil. E aqui aquelas regras interpretativas que nós vimos na parte geral se aplicam nesse caso. Então, nós temos a possibilidade da proteção do mais fraco em situações muito específicas, nós temos a possibilidade de extinção do contrato por onerosidade excessiva, nós temos a possibilidade de, aí sim, interpretação favorável ao aderente se a locação for regulamentada por um contrato de adesão. Imagine que você, e normalmente o né? Existem situações em que você vai em uma imobiliária e o contrato está pronto. Eles não admitem que você discuta o contrato. Isso é um contrato de adesão. Não foi permitido você discutir esse contrato. Diante disso, a regra do contrato de adesão é que a interpretação ela é feita sempre favoravelmente ao aderente, né? Aquele que não pôde expressar a sua opinião, o seu querer, a sua vontade no momento de firmar essa obrigação, no momento de firmar esse acordo, né? Então, essas diretrizes elas são sempre aplicáveis. Quais as características da locação? O que nós podemos identificar enquanto característica da locação? Primeira característica bastante óbvia, né? A locação ela é bilateral. Por que ela é bilateral? Porque ela envolve pelo menos dois polos, né? Então, nós temos ali pelo menos dois polos, locador-locatário, participando da locação. E essas pessoas possuem aí obrigações recíprocas, né? Eu tenho obrigação do locador e eu tenho obrigação do locatário, né? É o que configura a bilateralidade. Segunda característica que nós temos, ela é onerosa. Sempre não existe locação gratuita. Locação gratuita é empréstimo, certo? A locação é sempre onerosa. E o que isso significa? Ela gera vantagem patrimonial, né? Nós temos ali um uso de algo financeiramente mensurável, né? Um fluxo financeiro, por exemplo. Além disso, a alocação é comutativa. Lembra o que é comutativo? Comutativo é quando as obrigações são equivalentes, né? Então, na locação, o valor do aluguel ele é fixado pensando justamente nessa equivalência, do que seria razoável cobrar para o uso dessa coisa, né? Tanto que a gente observa, né? Muito comum, quanto mais chique o imóvel, ou numa locação de veículos, quanto mais chique o veículo, mais caro é a locação. Por que nós temos isso? Porque nós estamos diante de um contrato comutativo. Se o carro vale mais, é natural que o valor do aluguel seja mais caro, que é essa equivalência, né? Quanto mais caro for o objeto, mais caro vai ser o valor da locação. E o oposto também é verdadeiro, né? É nisso que reside
a natureza comutativa da locação. E temos também que a locação ela é consensual. O que significa ser consensual? E aqui, regra básica de contrato, né? A locação é fruto da união de vontade dos envolvidos, né? Não se pode haver uma locação que foi imposta, obrigatória. Ah, professor, e se acontecer? A pessoa foi coagida a assinar. Aí nós estamos diante de um dos defeitos do negócio jurídico. Coação é um dos defeitos do negócio jurídico. Qual a consequência? A anulabilidade do contrato firmado. Então, para ser um contrato válido, é importante que ele seja consensual. A locação é um contrato simples assim de ser realizado, né? Ela tem alguma formalidade? Não, ela não tem formalidade. A locação ela pode ser firmada, inclusive de maneira verbal. Ah, professor, a locação pode ser verbal? Pode. Então, é tranquilo a locação verbal? Não, não é. E aí entra aquele discurso nosso de sempre, né? Contratos verbais são tão válidos quanto contratos por escrito. Se eles forem cumpridos, está tudo certo. O problema é, havendo descumprimento, como que eu vou provar a cláusula contratual? Pense, um contrato verbal em que nós fixamos uma multa por descumprimento. Aí foi descumprido. Você acha que a pessoa vai falar que vocês combinaram multa? Ela vai falar que nunca falaram sobre multa na vida. Então, o grande problema do contrato verbal não é a sua validade. Nunca foi a sua validade. O problema dos contratos verbais é a sua comprovação. É a maneira como ele pode ser demonstrado em uma demanda judicial. Porque daí eu vou depender de testemunha. E testemunha é uma coisa muito complicada, porque vocês vão ter, infelizmente, e eu faço votos que vocês não tenham essa experiência, de fato, mas infelizmente existe uma grande possibilidade de vocês terem essa experiência. E que é qual? Estar diante de uma testemunha que nitidamente é mentirosa. Uma testemunha que foi comprada e que está ali justamente para te prejudicar o seu cliente, no caso. Então, prova testemunhal é uma prova muito tensa, assim, porque existe condução de testemunha, infelizmente. É o que a gente chama na prática de testemunha de viveiro. Não sei se vocês já ouviram esse termo. O que é testemunha de viveiro? É aquela testemunha que foi, tipo, adestrada, sabe? Ela foi toda preparada para falar e expor aquela versão, né? Aquela situação, independente de ela ter participado ou não. Então, eu já tive situações, né, e é importante que vocês tenham noção dessa realidade prática, em que era muito claro para mim, e obviamente porque o indivíduo dizia, né, que não havia ninguém no acidente. A rua estava absolutamente vazia. Então, não havia testemunha. E a outra parte chega com testemunha ocular do acidente. Obviamente não tinha visto nada. E aí você tem que, de alguma maneira, tentar pegar essa testemunha, né, com perguntas como qual foi o lado que bateu o carro, e normalmente isso ela já vai estar treinada para saber, qual era a cor do veículo, qual era o horário, se furou o pneu, qual foi a roda que furou, e quantas pessoas tinham no veículo. E aí você vai tentando resgatar alguma coisa para, de alguma maneira, pegar essa mentira. Mas nem sempre isso vai acontecer, porque tem gente que mente com uma facilidade, com uma competência, que é um negócio impressionante. Mas, enfim, né? Próxima característica da locação, ele é impessoal. O que eu quero dizer que o contrato de locação ele é impessoal? O contrato de locação, galera, se transfere para os herdeiros. Então, se em algum momento, durante o prazo de contrato, né, em um contrato por tempo determinado, mas durante a utilização do contrato, né, a sua efetiva realização, eu vi agora uma mensagem de vocês. Beleza, Heloísa? Ok, Luciano. Tá tudo certo, né? Às vezes eu estou meio desligado para o chat. Qualquer coisa, vocês me chamem minha atenção, por favor. Vamos lá. O contrato de locação, se o locador ou locatário falecer durante a existência desse contrato, ele se transfere para os herdeiros. Por isso que ele é impessoal.
O contrário do impessoal é o contrato personalíssimo. Lembra que a gente tem contrato personalíssimo quando eu quero contratar exatamente aquela pessoa, porque eu quero muito mais do que o serviço dela. Eu quero que junto com o serviço venha a competência e tudo que aquela pessoa pode me dar, né? Isso é um contrato personalíssimo, porque eu quero exclusividade. Só aquele indivíduo eu aceito. Agora, o contrato de locação, não. Ele é impessoal, porque nós temos essa possibilidade de transferência para os herdeiros. Onde isso está previsto? No 577. Então, o artigo 577 do Código Civil vai falar sobre a impessoalidade do contrato de locação. E a última característica que nós temos, né, do contrato de locação é que ele é duradouro. Né? Nós temos contratos instantâneos, né, e temos contratos duradouros, né? Lembra, compra e venda é instantâneo, locação é um contrato duradouro, porque ela acontece por um longo tempo, ela pode durar dias. Pensa em aluguel de temporada, é muito comum, né? No período de férias a galera pega uma casa na praia por uma semana, por 10 dias, ela dura dias. Então, não necessariamente a locação tem que durar 6 meses ou um ano, não tem prazo mínimo de locação. Então, pode durar dias, meses, anos, a maneira como as partes quiserem fixar ou estabelecer a forma de contratação. Lembre-se sempre, jovens, a gente está falando de direito privado. No direito privado, as partes podem prever, regulamentar absolutamente tudo que não for expressamente proibido. Então, no direito privado, pode-se realizar qualquer coisa desde que ela não seja proibida, né? Desde que não tenha um impedimento legal para realizar isso. A gente já falou das obrigações do locador e do locatário, né? E se houver descumprimento da obrigação? Bom, se houver descumprimento da obrigação, nós também já comentamos, e só relembrando, né? Nós temos, por exemplo, a extinção do contrato, nós temos a possibilidade de indenização, enfim, as consequências naturais de um contrato que tipicamente é pessoal, conforme nós já conversamos há pouquíssimo tempo, né? Quero falar agora sobre o direito de retenção, e já me veio o aviso que eu tenho só mais 10 minutos. Meu Deus, como passa rápido. Direito de retenção, o que é isso? Vamos entender como funciona o direito de retenção. O direito de retenção é a possibilidade do locatário de não devolver a coisa locada enquanto ele não receber a indenização correspondente. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Se o locatário teve gastos necessários sobre a coisa locada e não foi algo que ele precisou gastar porque ele deu causa a esse dano, a esse prejuízo, né? Ele tem direito de ser reembolsado. Enquanto ele não for reembolsado, ele pode reter a coisa locada. Então, vamos pensar em bens imóveis, né, que acaba sendo mais comum da gente verificar essa situação. Quando a gente tem bem imóvel, nós analisamos as benfeitorias, né? Benfeitorias são as supostas melhorias, né? E é muito curioso isso, porque o código, a doutrina fala benfeitoria é melhoria. Melhoria é um negócio tão subjetivo, que tem tanta coisa cafona que as pessoas colocam nas casas e, para mim, não é melhoria, é uma coisa péssima. Mas daí vai muito de cada um. Mas a gente está falando de obras que são realizadas no imóvel. Nós temos 3 tipos de benfeitorias: as necessárias, as úteis e as voluptuárias, né? Todas geram direito de retenção? Não. Benfeitoria voluptuária não gera direito de retenção. Então, se o cara quis pôr uma piscina na casa, que é o exemplo mais comum da doutrina, né? Quis colocar uma planta ornamental muito cara e diferentona, ele não tem direito de ser reembolsado. Tanto que a benfeitoria necessária pode ser levantada pelo locatário. Ou seja, se ele der conta, ele pode arrancar a planta e levar embora. Pode pegar a piscina e levar embora. Claro que ele vai ter que tampar o buraco, deixar como estava. Mas benfeitoria voluptuária não gera direito de retenção. Benfeitoria útil gera direito de retenção só se foi autorizada. Então, a benfeitoria útil, para gerar direito de retenção, ela tem que ter sido autorizada pelo locador, no caso. Aí gera direito de retenção. E a necessária sempre gera direito de retenção. E a benfeitoria necessária não depende de autorização. Então, benfeitoria necessária não depende de autorização e gera direito de retenção. A
possibilidade do locatário segurar a coisa enquanto não lhe for pago a indenização correspondente. Só fazendo as diferenciações, né, benfeitoria necessária, como o próprio nome diz, é aquela benfeitoria emergencial, como, por exemplo, estoura-se um cano no imóvel, na parede do imóvel, você não vai ficar esperando a autorização do locador para fazer o conserto. Está tudo sendo destruído na casa. Você vai dar um jeito de consertar. E você tem direito de ser reembolsado. Ah, mas ele não fez 3 orçamentos. Não interessa. Tem direito de ser reembolsado. É o desespero, é o momento. Benfeitoria útil. O que é uma coisa útil? Uma garagem. Então, é possível morar numa casa sem garagem? Absolutamente. Claro que é possível morar numa casa sem garagem. Mas a garagem é um elemento útil? Totalmente útil. Claro que a garagem é algo útil. Então, nós temos, vou construir uma garagem, vou ter o abatimento no aluguel? Se o locador autorizou, sim. Se não, você fez por sua conta, o problema é seu. Vai ter o prejuízo. Então, muito cuidado com essa figura do direito de retenção, tá bom? Seguindo, com essa ideia do direito de retenção, a gente finaliza o contrato de locação. Eu só coloquei para você no material, né, alguns comentários sobre o contrato de leasing. O contrato de leasing já foi um contrato muito utilizado há alguns anos atrás e que hoje vem perdendo a sua força. Tá? Por que eu coloco para você o contrato de leasing? Porque ele é uma forma de locação. O leasing, onde ele surgiu, porque é um contrato que surgiu nos Estados Unidos, né, a maneira como ele é previsto lá é uma maneira muito funcional. Porque o leasing é uma forma de aquisição muito mais barata do bem. Como que funciona isso, por exemplo, nos Estados Unidos? No leasing, você vai pagando mês a mês lá o aluguel para a utilização, por exemplo, do veículo que você comprou fazendo leasing. E só o valor correspondente ao aluguel, que é infinitamente menor do que o valor de uma parcela de um financiamento, por exemplo. E aí, ao final do prazo previsto no contrato de leasing, o locatário faz uma escolha, que é ou devolver o bem ou fazer a complementação da diferença e ficar com a coisa. É assim que funciona nos Estados Unidos. Essa é a ideia do contrato de leasing. O problema é que o Brasil importou o contrato e desvirtuou. Porque hoje, essa opção pela compra, ela é feita no momento do contrato. Ninguém te pergunta, você quer pagar só a parcela correspondente ao aluguel? E aí lá no final, depois dos 36, 48 meses, você paga a diferença se quiser ficar com o carro? Ninguém te faz essa pergunta. Porque no Brasil, se você observar, o valor da parcela no contrato de leasing, ele é formado por 2 valores, que é o valor residual de garantia, que é o valor que já é correspondente à compra, como se você tivesse optado pela compra no início do contrato, e a outra parte da parcela é o valor correspondente à locação. Então, no Brasil, se desvirtuou a finalidade no sentido de que eles não autorizam você a simplesmente devolver o bem e ter de volta o valor, o VRG que eles chamam, né? Isso não acontece. Então, o leasing foi desvirtuado. Independentemente disso, né, ou de qualquer outra coisa, o leasing acaba sendo uma opção um pouco mais barata, né? Na aquisição de algum bem. Mas não deixa. Mas a gente trabalha no leasing como locação. Por que eu estou falando do leasing agora, né, no contrato de locação? Porque a ideia do leasing sempre foi voltado ao aluguel de um bem com possibilidade de compra ao final. No nosso caso, no nosso direito brasileiro, o leasing não foi trazido como uma locação. Ele foi trazido como uma forma de compra e venda diferida, uma compra e venda esquisitona. Né? Mas se fosse o leasing aqui nos modelos que é nos países em que ele de fato funciona da maneira certa, seria um exemplo de locação. Beleza? Pessoal, ficamos por aqui. Fica a formativa para vocês realizarem. Fiquem bem, se cuidem, bom feriado, bom final de semana, fiquem com Deus. Nos vemos semana que vem para continuar a matéria. Como vocês sabem sempre, qualquer dúvida, eu estou à disposição. Beleza? Tudo de bom para vocês. Até mais. Tchau, tchau.